Hebreus capítulo 8. Então, eu gostaria de comentar. Comentar assim, só falar esse versículo aqui, por isso, por isso, por isso. Um versículo que saltou, assim, talvez você já tinha lido muitas vezes, mas de repente agora trouxe algo novo. Ninguém? Fale, Marcos. Eu não estive no sábado passado, mas eu efetuei a leitura de Hebreus 7. E o resumo da ópera de Hebreus 7 é que foi uma overdose de Melquisedeque, para minha impressão, né? Falando que, eu não lembrava disso, que não teve início de dias, nem final de dias, parece, né? Melquisedeque. Então, ele apresenta o capítulo 7, pelo pouco que eu entendi, uma questão de sumo sacerdote, que Abraão lhe deu dízimos e tudo mais. Agora, no capítulo 8, uma vez apresentado Melquisedeque, o que me chama a atenção, eu acho que a tônica de todo esse capítulo é Jesus Cristo ser apresentado como nosso sumo sacerdote, agora o que vem substituir o anterior, e ele é definitivo e suficiente para nós. Então é isso que me chamou a atenção, e que todos o conhecerão, né, como Jesus Cristo. Às vezes eu fico me pensando se existem tribos indígenas, e dizem que tem, que não conhecem a Jesus. Eu fico pensando, poxa, para Jesus voltar, acho que todos deverão conhecer, né? Mas é fato que Jesus faz parte da história. Eu fico me perguntando, né? Como que todos esses povos serão atingidos, né? Então, ser o sumo sacerdote é garantir a salvação, entre outras coisas, né? Mas eu tenho às vezes essa pergunta de todos os povos serem atingidos. Bom, aí, Marcos, essa pergunta ela já entra num outro tema, né, que seria a questão da pregação do Evangelho e mais sobre o assunto de teologia de final de tempos, né? Eu entendo que o avanço da internet, ela está proporcionando isto. Porque hoje você vê que qualquer lugar que você vai, né? Claro que existem muitos lugares que ainda não tem esse sinal, que ainda não tem esse acesso, mas eu creio que nos próximos anos muita coisa ainda vai mudar. Porque quando a gente fala de final dos tempos, aí é complicado, porque existem várias interpretações, mas olhando para aqui, existe um final de tempo onde o que Jesus explicou lá em Mateus 24, né, ligando-se com as profecias de Daniel, a gente percebe que o aumento de guerras se fala hoje está exponencial, né? Os rumores de guerra são de uma forma hoje exponencial. A fome também. É triste isso, porque a fome é uma coisa que às vezes a gente não tem noção, porque talvez, né, nós estamos aqui num ambiente onde você talvez não vê do seu lado isso acontecer, mas a fome hoje, ela é muito grande, Um dos principais pontos que Jesus falou é a apostasia, e a gente está vendo isso. Nós estamos vendo isso do nosso lado, às vezes até dentro da nossa casa, a gente está vendo apostasia. Essa falta de temor a Deus, o esfriamento do amor, né? Isso aí está muito claro. E alguns outros pontos dos quais Jesus falou, a gente está vendo de uma forma escalonada. Então, eu creio que nos próximos anos a gente ainda vai ver algumas situações que talvez nenhuma geração ainda viveu.
Este ano é um ano que isso está acontecendo. Nós temos visto coisas que a gente nunca viu. Notícias que você nem imaginava que pudesse, de coisas que pudessem acontecer. Então, eu creio que há um ciclo ainda para nós vivermos aqui na Terra dessa forma, né? Mas as coisas estão assim se cumprindo, as profecias estão se cumprindo de uma forma muito clara, né? Então, eu creio que essa palavra de o Evangelho chegar a todos, ela será cumprida, seja de uma forma literal, seja de uma forma aonde a gente vê que é o Evangelho alcançando territórios, né? Então, mas eu creio que a internet é o objeto, porque se você pensasse um século atrás, as pessoas não tinham essa perspectiva. Um século atrás, 50 anos atrás, a igreja pensava que ela tinha que enviar missionário presencialmente só. E era assim. Hoje não. Hoje o evangelho chega aonde tem internet, chega, né? E a gente também tem muitos missionários trabalhando. Graças a Deus, ainda é pouco, né? Como Jesus disse, a seara é grande. A seara é grande, né? Mas todos conhecerão Jesus, todos saberão, todos olharão para ele e vão se dobrar diante dele, é o que diz Apocalipse 5. Todos vão se colocar de joelho. Não há uma criatura na face da terra, de homens e animais e todo ser que vive, vai se dobrar diante do Cordeiro de Jesus Cristo, né? Então, essa convicção nós temos. E nós precisamos o quê, gente? Estar preparados. Seja qual for a linha teológica que você crê, de interpretação das profecias de final de tempo, você precisa estar preparado, né? Para o que vai vir, para o que vai acontecer. Você precisa estar forte por dentro. Você precisa ter fé em Deus. Não deixar sua fé ser abalada, para você não entrar no grupo daqueles que vão apostatar. Amém? Bom, mas sim, aqui esse capítulo 8, ele é na verdade uma continuação do 7. Porque o 7 está falando sobre o sacerdócio de Cristo, né? Que a gente precisava de um sacerdote, um sumo sacerdote santo, sem pecado. E traz mais algumas características. E aqui no 8 ele começa, sim, o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote. E esse texto para mim, gente, ele foi tão poderoso que vocês não têm ideia. O sumo sacerdote que se assentou à direita da majestade nos céus. O nosso Jesus, o nosso irmão que a gente viu lá no início de Hebreus, nosso irmão mais velho, o primogênito da nossa família, ele está sentado à direita da majestade nos céus. E nós estamos com ele. Eu não sei se você consegue assimilar isso aí, eu tenho dificuldade, mas é nesse lugar que a gente está. E eu queria aqui trazer o versículo 5, diz assim: os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Esses os quais se referem às ofertas que eram apresentadas de acordo com a lei. Então, essas ofertas, esses sacrifícios, tudo que era feito no tabernáculo, era o quê? Figura e sombra das coisas celestiais. Então, quando Deus chama Moisés para construir o tabernáculo, ele fala assim: Moisés, presta atenção, você tem que fazer exatamente como você está vendo. Moisés teve a revelação das coisas que estão no céu. Então, Moisés viu, e aí ele teve que, na mente dele, tirar uma foto, uma fotografia. Talvez tenha sido a primeira fotografia, né, gente? Moisés viu. E aí ele escreve como deveria ser feito. E aí ele passa para as pessoas, as pessoas escolhidas, né, destinadas para fazer cada coisa do tabernáculo. Ele passa a informação: olha, vai ser dessa cor, tem essa medida, tem esse comprimento, vai ter um enfeite aqui, vai ter uma borda ali. Ele vai passando os detalhes daquela maquete, de tudo que tinha aquela maquete que ele viu. Então,
O tabernáculo, né? O tabernáculo, gente, não é só que Moisés ouviu, ele viu. Foi mostrado para ele um modelo. Aqui eu já quero dizer para você a importância de você ver aquilo que tem no céu para a sua vida, para a sua família. Porque o Senhor pode nos mostrar. Você pode estar na presença de Deus e falar: Senhor, assim como o Senhor mostrou para Moisés como deveria ser o tabernáculo, aquele lugar onde o povo iria entrar para te adorar, para levar a oferta. Me mostra o que eu preciso saber a respeito dos meus filhos, o que eu preciso saber a respeito de um projeto que você tem no seu coração. E Deus pode dar essa visão para a gente. Ele pode mostrar, Ele pode abrir os seus olhos para que você veja a realidade que é no céu, para que você possa reproduzir na terra. É para isso que nós fomos chamados, reproduzir o que tem no céu. E aí, o Moisés viu isso aonde, gente? Qual era o local que Moisés foi para tirar essa fotografia? O monte. Monte significa o quê? Oração, né? Subir o monte quer dizer você dobrar o joelho e curvar sua cabeça perante Deus e orar. É isso que significa. Então, as ofertas eram apresentadas, né, segundo a lei, como sombra e figura das coisas celestiais. É como se fosse, gente, assim, eu não sei se essa palavra cabe, talvez menospreze um pouco daquilo que Moisés construiu, mas é como se fosse assim se alguém tiver outra palavra, me ajude, um rascunho, né, um pré-projeto do que seria quando Cristo viesse. Porque Cristo, ele veio implantar o reino. Então, tudo que veio depois, Moisés, Davi traz para a terra as canções do céu. Davi traz para a terra a música do céu. Tudo que foi feito, né, de acordo com a lei, estava apontando para Cristo. Por isso que Moisés foi advertido: veja que você faça de acordo com o modelo, porque o que você está fazendo não é uma brincadeira, não é algo terreno, não é algo aí só para vocês, não, é algo que aponta para o sacrifício eterno de um sumo sacerdote perfeito. E aí, como era essa primeira aliança? Porque veja, vocês lembram? Eu já falei isso aqui em algum momento, talvez até em alguns momentos, né? Quando Deus tira o povo do Egito, o desejo do coração de Deus era se relacionar com o povo. Só que o povo era escravo. Eles tinham uma mente de escravo. Eles agiam como escravo. Eles pensavam, falavam, comiam como escravo. Eles eram escravos, gente. Há aproximadamente 400 anos ficaram ali. Então, assim, gerações nasceram na escravidão. Quando você nasce como escravo, você vai se comportar como escravo, não tem como. Então, Deus precisava tirar, arrancar desse pessoal, desse povo, precisava arrancar essa mentalidade de escravo. Ele queria ter um relacionamento de filhos. Afinal de contas, Deus deu Isaac para Abraão. Isaac era o filho. E desse filho nasceu todo esse povo. Só que lá no monte, o que aconteceu? O povo se preparou, o Monte Sinai. Eles saem do Egito, caminham até o Monte Sinai, chegam ali. E ali Deus fala assim: eu vou descer e eu vou me encontrar com vocês. E aí Deus desce. E só que quando Deus chega, gente, teve trovão, teve fumaça, teve fogo, teve voz de trombeta, teve voz de anjo, teve um monte de coisa que o povo nunca tinha visto. E o povo ficou assustado, porque quando Deus chega na nossa vida, acontece muita coisa.
Porque Deus, ele é grande, Deus, ele é forte, Deus, ele é poderoso. Lá em Abacuque tem o capítulo 3 de Abacuque, eu gosto muito, porque ali fala que o Senhor, ele vai andando pela terra, os rios vão fugindo da presença dele, vai acontecendo um monte de coisa. E o profeta que estava vendo aquilo, ele estava tendo aquela visão, ele cai por terra, porque tal era a grandeza de Deus. Tal era a grandeza. Quando o profeta Isaías tem a visão da glória de Deus, ele fala: então, quando Deus desce ali no monte, ele desce com poder. Ele desce com, sabe, com um ambiente cinematográfico assim que nunca nós vimos. E o povo assusta. E aí o povo fala assim: Moisés, é o seguinte, não precisa Deus falar com a gente. Vai lá você. E aí tudo que Deus falar para você, a gente obedece. E aí, infelizmente, muitas vezes nós nos comportamos assim, né? Ai, pastor, ora aí por mim. Vê o que Deus fala aí para mim. Porque a gente não quer ficar no monte. Porque o monte vai trazer muita coisa para nós, né? Esse lugar da oração, insistente da oração que você fica ali, você vai ter que mexer em coisas no seu coração, você vai ter que mudar seus pensamentos, você vai ter que mudar suas atitudes. E às vezes a gente não quer ter esse trabalho. Às vezes a gente fica até com medo. Ai, não sei não se eu entrego isso na mão. Gente, meu Deus do céu, é assim, a gente é assim. Talvez você já tenha feito isso. Ai, mas se eu orar, e se Deus tirar a pessoa de mim? Ah, e se Deus tirar meu emprego? Tenho certeza que alguns aqui já ficaram com esse medo. Ah, eu vou entregar meu filho na mão de Deus. Mas e se Deus mandar meu filho lá para longe de mim? É ou não é? Ai, Senhor, tira tudo que não te agrada de mim. E se Deus tirar seu emprego? Ah, e aí, como que eu vou ficar? Então, o fato é que às vezes a gente quer terceirizar, né? Às vezes a gente quer encontrar com Deus através de outra pessoa. E tudo bem que isso faz parte, mas essa não pode ser o centro, não pode ser a essência do nosso relacionamento com Deus. A essência é você e Ele. Que venha a trombeta, que venha a fumaça, que venha fogo, é você e Ele. Então, aconteceu isso. E aí, naquele momento, né, o Senhor começa a revelar muitas coisas para Moisés. E Ele dá para Moisés os 10 mandamentos. Certo? E esses 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 19, eles foram escritos aonde? Quem lembra? Na tábua. Em tábuas de pedra. No monte. Foi escrito em tábuas. Então, foi escrito em vamos pensar, né? Num papel, foi escrito algo assim palpável de você olhar. Né? O povo olhava para aquilo e via o que estava escrito. Aí aqui no nosso texto vai dizer que, aqui nos últimos versículos, diz que depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Então veja, essa palavra aqui que o escritor de Hebreus está trazendo é uma repetição de alguns textos de Jeremias e de Ezequiel. E Jeremias é exatamente esse o texto que ele está citando aqui. Jeremias 31. Jeremias 31, 31 a 34. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais,
quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente, aqui, tá repetindo, gente, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, aqui tem uma chave para nós. Quando nós somos perdoados pelo Senhor, nós conhecemos quem Ele é. Quando nós recebemos o perdão, nós conhecemos. Falar, então, o meu Deus, Ele não é só um Deus grandioso e poderoso que fez todas as coisas, mas Ele é um Deus grandioso e poderoso que fez todas as coisas para mim. Ele é um Deus que me ama. Ele é um Deus que está perdoando toda a minha maldade, toda a minha rebeldia. Então aí nós conhecemos que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus capaz de perdoar pecado, que é um Deus que muda a nossa história. Então nós conhecemos a Deus a partir do momento que nós temos os nossos pecados perdoados. E isso acontece porque um dia Jesus morreu por nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, aquele que vem possibilitar que a gente tenha uma vida livre de pecados, esse Jesus, né, que morreu, que derramou seu sangue, aí nós começamos a conhecer a Deus. Por isso que o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, você tem os seus pecados perdoados, você entrega sua vida para Jesus, você confessa, você muda de vida. Você começa a conhecer a Deus. Aí o profeta diz assim: prossigamos em conhecer, porque há muito mais amor para a gente conhecer, há muito mais santidade para a gente viver, há muito mais alegria para você desfrutar, há muito mais paz para você sentir. Ficou bonito isso, né, gente? Se alguém anotou aí, depois escreve lá no grupo. Porque há muito mais desse nosso Deus para nós conhecermos. Então, tudo isso era uma sombra, apontava para Cristo e para um tempo aonde essa aliança que foi feita, ela escreve essa lei que era em tábuas de pedra, uma lei que era em um caderno, que era escrita na parede, ela agora é escrita dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Por isso que o nosso coração, quando nós recebemos Jesus, ele precisa ser mudado, tem que ter uma troca de coração, gente, porque o coração de pedra não dá para escrever nada nele, não entra nada, tem que ser um coração de carne, como está lá em Ezequiel 36, vamos ler esse texto também, que eu sempre leio aqui, porque é um texto chave para a gente, a respeito dessa nova vida em Cristo. Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo aqui. O coração velho, não é possível você continuar com ele e ter a lei de Deus dentro. Tem que ser um coração novo. E porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Depois você lê esse texto porque é maravilhoso. O resto, né? Então veja, a gente precisa receber um coração novo. E você recebeu esse coração. Você que creu em Jesus, você recebeu esse coração. É quando nós nascemos de novo. A gente aqui está falando, né? O Espírito novo. Que espírito novo é esse? É o Espírito de Deus que vem renovar o nosso espírito. Então a gente estava morto. Aí
esse ressuscitar, né? Esse nascer de novo nos ressuscita agora com o espírito renovado, guiado pelo Espírito de Deus. Então, neste caso, você tem a lei de Deus dentro do seu coração, que na verdade é como Deus te criou. O Senhor nos criou com a lei dele dentro de nós. Lá no Éden, o homem foi criado com a lei do Senhor dentro dele. Por isso, gente, que está sobre o homem a bênção da multiplicação, da frutificação. Porque a lei de Deus estava dentro dele. E é com a lei de Deus que nós multiplicamos, que nós frutificamos, que a gente avança, que a gente domina a terra. Não é sem lei. Você já viu como é terra sem lei? Todo mundo faz o que quer, não tem lei. Com Deus não é assim. O Éden não era uma terra sem lei. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Quando o homem falhou, ele foi disciplinado. Porque a lei de Deus começa com obediência. Quando eu estou falando lei, gente, eu estou falando aqui da palavra de Deus, da verdade de Deus, tá? Eu estou falando desse conjunto, né, de princípios que deve reger a nossa vida, que nós recebemos quando fomos criados, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Aí perdemos isso, mas agora Cristo vem possibilitar que a gente passe pelo novo nascimento, receba um novo coração. E agora sim, eu posso voltar a agir, a andar, a pensar como era no início, a partir de Cristo. Então, veja, nós podemos agora obedecer a Deus, porque nós temos a obediência, nós temos um novo coração. É uma obediência que parte do conhecimento de Deus, que parte de um coração transformado. Com a lei escrita em tábuas de pedra, essa lei estava fora. Então, o homem tinha que fazer o quê? Colocar essa lei dentro do coração através de ver e ouvir aquela palavra. Eles ouviam a palavra e aquilo tinha que ser colocado dentro. O coração não tinha sido mudado. Então, não era uma obediência porque conhece. Lembra da história de Jó? Um dia Jó declara assim: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque Jó teve um relacionamento com Deus. Jó, ele até obedecia às leis, mas ele obedecia de fora para dentro. Quando ele tem todo aquele processo, ele começa a conhecer a Deus. Aí quando ele conhece a Deus, ele fala, dá essa declaração: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque eu te vejo, eu sei quem o Senhor é. Quantos de nós aqui passamos esse processo? Nossa, lá atrás eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu até acreditava, eu até fazia, eu até obedecia, mas agora eu obedeço porque eu conheço a Deus. O texto aqui está dizendo: todos me conhecerão. Então veja, o que Moisés recebeu lá no monte, né? Ele recebeu os 10 mandamentos, que é não ter outro Deus, não fazer imagens e não se curvar diante delas. Gente, aqui está bem claro esse texto, tá? Não fazer imagens e não se dobrar diante delas. Imagens é coisa feita por mão de homens, de madeira, como chama? Esqueci outro nome da massa que faz escultura, né? Não é para fazer imagem e não é para se dobrar diante delas. Está claro o texto, está lá nos 10 mandamentos. Não usar o nome do Senhor em vão, porque o nome de Deus é santo. Santificar o sábado. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho contra teu irmão e não cobiçar. Bom, Cristo é a nossa realidade. E agora, tudo isso aqui, esses 10 mandamentos, eles estão escritos no nosso coração. Por isso que Paulo vai falar assim, olha, agora
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são guiados pelo seu Espírito. Porque o nosso coração é novo e a gente tem condições de viver pelo Espírito. Nós temos condições de cumprir esses 10 mandamentos, porque a lei está dentro de nós. Embora o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele pegou pesado e ele veio explicar o que significavam os 10 mandamentos. Quando ele diz assim, você vai dar uma oferta, e aí você lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, é melhor você nem dar a oferta, porque não vai ser aceita. Deixa a sua oferta ali no cantinho, vai lá se consertar com o seu irmão, vai lá falar com ele, resolve isso. Porque Deus não aceita a oferta se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou se você sabe que ele está chateado com você e você faz de conta que nada aconteceu. Ele que se chateou. Você não está nem aí. Ou seja, Jesus vem dizer assim, vocês têm que dar oferta, vocês dão as suas ofertas, mas eu quero saber do coração que está dando oferta, como está. Então o Senhor Jesus veio explicar como é que é isso daqui. Ele fala assim, vocês ouviram, né? Está escrito que vocês não podem adulterar. Tudo bem, não é para adulterar mesmo. E o adultério que eles entendiam era a prática, né? Era o ato em si. Aí Jesus fala assim, mas eu quero dizer para vocês, eu quero explicar o que significa adultério. Significa você pensar na mulher do outro. Significa você se relacionar com outra pessoa que não é sua mulher. Que não é seu marido. Então, se você pensar, você já adulterou. Então, na verdade, se a gente não tiver um novo coração, a gente não dá conta de fazer o que Jesus falou, não é o que Moisés trouxe. Porque o que Moisés trouxe era uma sombra. Moisés apresentou as tábuas escritas dos 10 mandamentos. Agora, quando Jesus vem, ele pega essas tábuas e coloca dentro do nosso coração. Vos darei um coração novo. E o meu Espírito guiará vocês e vocês vão ser obedientes, porque me conhecem. Porque querem obedecer. Porque tem prazer na obediência. Não é porque está sendo forçado, não é porque está com medo do inferno. Não. É porque me conhece. É porque sabe quem eu sou. Então, gente, a obediência a Deus não é algo pesado. Às vezes é difícil o processo da gente aprender a obedecer. Mas quando você vai entendendo, você passa ali algumas dificuldades, né? Fala, puxa vida, tem que ser assim, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Isso é tão difícil para mim. Mas você insiste, você fala, Senhor, mas eu quero te obedecer. Você pede ajuda dele, ele ajuda. Aí quando você vai entendendo, você vai vendo que na verdade não é difícil obedecer, é mais fácil, gente. Difícil é você colher os frutos da desobediência. Então agora, através de Cristo, gente, essa palavra ela está dentro de nós. E o Paulo também, ele escreve um texto bem forte, né, em Romanos, que diz que nenhum ser humano será desculpável diante de Deus, porque diante do homem estão os atributos de Deus. Ninguém vai ter desculpa diante dele. Porque se você olhar a natureza, você sabe que há um Deus. E quando você vê o que Deus criou, você sabe o que você não deve praticar. Você sabe. Na verdade, essa aliança, né? Ele diz aqui que eles quebraram a aliança. E por que quebraram, gente? Porque estava fora. Agora, a aliança que é colocada, que Jesus fez, e essa lei é colocada dentro de nós através da aliança que Jesus fez com o Pai. Então não depende de nós. Porque senão
já teria sido quebrado, né, o tempo todo, todos nós. Mas foi feita com Jesus e o Pai. Veja que o texto aqui de Hebreus, ele diz que Jesus, ele entrou no santuário, ele é ministro do novo santuário. Quer ver? Ó, o versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Então Jesus entrou nesse tabernáculo. Jesus entrou neste lugar. Ele é ministro. Ele se ofereceu, ele realizou essa obra, ele realizou esse sacrifício. Então, veja, por que a gente ainda peca? Se essa lei está dentro de nós, se nós conhecemos o amor de Deus, por que às vezes a gente ainda comete pecado? Paulo diz assim: renovai, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque a gente ainda tem muito a conhecer, a gente ainda tem muito a experimentar do Senhor. Se a palavra está dentro de mim, eu posso vencer as tentações. Se a palavra que está dentro de mim, eu posso viver uma vida de santidade. Quanto mais a palavra está dentro do nosso coração, menos a gente vai pecar. Por isso que Paulo, né? Estou citando bastante Paulo, mas é mais porque a maioria dos textos são de Paulo. E ele diz que a vida cristã ela é uma caminhada, é uma jornada de glória em glória. Porque cada vez que a gente obedece é um passo a mais. Ele fala também do corpo de Cristo, né? Da unidade do corpo. Nós estamos aqui juntos e nós estamos colaborando um com o outro. Eu estou colaborando para que você não peque mais e você está colaborando comigo para que eu não peque mais. Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, até que a gente chegue à estatura de Cristo, que não teve pecado. Então eu entendo, gente, eu entendo que a nossa vida aqui na Terra, a nossa caminhada tem que ser assim, ó, cada vez a gente pecar menos. Porque senão, se a gente continua no mesmo nível de erros e tropeços, quando é que a gente vai chegar à estatura de Cristo? Não é assim, você vai e de repente, pum, agora eu estou na estatura de Cristo. Não, é gradativo, é de glória em glória. Cada vez que você renuncia a algo que desagrada a Deus, cada vez que você renuncia às vezes a sua vontade, que não é a vontade de Deus, você dá um passo nessa glória de Deus. Você cresce, você amadurece. Então, a gente precisa abraçar essa ideia, né? Não, cada vez eu quero errar menos, eu quero pecar menos. Porque eu quero ter uma vida santa, eu quero ter o meu coração realmente apegado à lei do Senhor. Olha, o primeiro a vencer pela palavra implantada no coração foi quem? O Senhor Jesus. Porque ele veio à terra como homem. E foi como homem que ele foi tentado lá no deserto. E aí o Satanás chega lá e oferece para ele um monte de coisa. Aí ele fala assim, viu? Só a palavra diz. Jesus começa assim, a palavra diz que o homem, não só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra. E Satanás vai estendendo aquela conversa. Sabe, gente, às vezes acontece isso. O diabo vai estendendo a conversa com você. Ele tenta de um jeito, você fala não. Daqui a pouco ele vem de outro, você fala não. Daqui a pouco ele vem de outro. Parece que ele quer te vencer pelo cansaço. Foi isso que ele fez com Jesus. Aí Jesus falou assim, basta. Vai embora. Vai embora, porque só o Senhor Deus adorarás. Jesus tinha a palavra dentro dele.
Jesus tinha a lei do eterno dentro dele, porque ele veio para isso, para cumprir a lei. E se nós não tivermos a lei de Deus dentro do nosso coração, a gente não consegue cumprir. Não adianta, não consegue. Se você não tiver um novo coração, você não consegue. Você até sabe que está errado, você até sabe que você não deveria fazer, você até sabe, mas você não consegue. Porque a gente só consegue pelo poder do Espírito de Deus dentro de nós. Então a gente conhece isso pelo sacrifício da cruz. Somos perdoados, somos lavados, somos limpos pelo sangue de Jesus. Somos tornados justos. Mas para manter isso, nós precisamos do poder do Espírito de Deus nos guiando em toda a verdade. Nós precisamos. Então Jesus vence, né? Eu anotei uma coisa aqui interessante, gente. Jesus estava dizendo assim, ó, no evento do deserto, né? Eu vivo pela palavra e não pelo meu estômago. Quantas vezes a gente vive pelo nosso estômago? Não tô falando só de comida, né? Às vezes é também. Mas por outras coisas que alimentam, né, que satisfaz a nossa alma, o nosso ego. Quantas vezes a gente se alimenta disso, não é verdade? Mas nós devemos viver pela palavra, não pelo nosso estômago. Bom, deixa eu ver o que mais aqui, para onde eu vou, que tem um monte de coisa aqui, gente. Sobre essas coisas que estão ali nos 10 mandamentos, ninguém precisa ser ensinado. Se você recebeu Cristo, você não precisa. Você sabe que se você cobiçar a coisa do outro, você está errado. Não precisa ninguém falar para você. Você não precisa que eu venha aqui te falar que isso é errado. Porque você já sabe. Se você roubar, você não precisa esperar o sábado para a Sueli vir aqui falar, ou não precisa esperar o domingo para você ouvir do pastor que roubar é pecado. Porque você já sabe. Porque a lei está dentro de você. Então não precisa ser ensinado. Você já tem esse ensino. Aí, por que nós falamos, né? Para lembrar e para corrigir. Porque às vezes você sabe que está errado, mas você faz. Aí o Senhor vem te corrigir. E é a palavra que te corrige. Dentro de você habita o Espírito Santo. Então, quando você faz essas coisas, o Espírito Santo já adverte você. Aí, às vezes, você está muito ocupado com tanta coisa, você não presta atenção. Aí, Deus levanta um pastor para a pregação do domingo falar com você. Ou, às vezes, Ele manda uma mensagem para você no meio da semana, através de alguém. Alguém fala uma coisa tão simples que parece que não tem nada a ver. O Espírito Santo usa aquilo e fala, viu, você errou. Porque você já sabe o que é certo, o que é errado. Você já sabe qual é a lei de Deus, né? Então, gente, veja. Quando nós ouvimos uma palavra de exortação ou de correção, por que essa palavra tem efeito? Porque a lei de Deus já está dentro de nós. Quando o apóstolo Pedro tem o evento da descida do Espírito Santo, que veio com línguas de fogo sobre aqueles que estavam ali, e havia muitas pessoas em Jerusalém e que viram aquele evento e ficaram, nossa, o que é isso? Eles estão loucos, eles estão bêbados. E aí Pedro vai explicar o que estava acontecendo. E ele se levanta e fala, olha, o que está acontecendo aqui, ninguém está louco, nem está bêbado, não. O que está acontecendo aqui é poder de Deus que desceu. E Pedro faz uma pregação e ele explica ali o propósito de Deus e a vinda de Jesus. E muitas pessoas se convertem. Por que aquelas pessoas se converteram? Por que a palavra teve efeito? Porque eles conheciam a lei de Deus. Então, quando você fala para uma pessoa qualquer, né, uma pessoa que não está vivendo com Deus, mas você fala para ela, fala, olha, não roube. O que você está fazendo não está certo. Você está praticando corrupção. Ela sabe que não pode. Ela pode até não te dar ouvido, ela pode continuar fazendo, mas no íntimo dela ela sabe.
né? É a moral de Deus dentro do ser humano. Então, gente, quando você ouve a palavra que vem de fora, então eu tô falando aqui com você tá ouvindo, e essa palavra encontra lugar no seu coração, por quê? Porque o que eu tô falando já tá dentro de você. Já está. Ou ninguém sabia disso? Ninguém sabia que você tem um novo coração? Ninguém sabe dos 10 mandamentos? Vocês já sabem. Nós estamos aqui lendo, falando sobre essa palavra para que a gente não se esqueça. Para que a gente possa viver essa palavra todos os dias. Porque se nós não lermos, não praticarmos, a gente não vai viver. Então isso aqui, gente, é uma prática. Quando você vai num culto, quando você liga, talvez na internet, você vai ouvir alguém, né, uma pessoa, um pastor. Você está ouvindo. Você entra em consonância com essa palavra, porque você já a conhece. E é isso que faz a gente viver. É isso que faz a gente ser vitorioso. Olha, no canto, quando a gente canta, na verdade, quando a gente estuda canto, existe um fenômeno muito interessante chamado ressonância. Quem já ouviu falar em ressonância? Alguém sabe explicar? Porque ressonância é um fenômeno físico-acústico. Talvez alguém saiba a definição aí. Alguém sabe explicar? O que é ressonância? Ninguém quer falar, tá bom. Então assim, ó, no canto... Oi? É a vibração? A vibração faz parte. A ressonância no canto é assim, gente, nos instrumentos em geral, né? Mas eu vou falar do canto, que é a minha área. O som da nossa voz, já vou dar uma aulinha para vocês. Ele nasce aqui na laringe, ó. A laringe está bem aqui. A gente tem as pregas vocais. E através do fluxo de ar, com a firmeza das pregas vocais, elas vibram e o som nasce aqui. Eu tô falando aqui com vocês, mas o som que vocês estão ouvindo não é o som que nasceu aqui. Porque o som que nasce aqui, ele passa um processo chamado de ressonância. Então, o som aconteceu aqui, ó. Minhas pregas vocais estão lá trabalhando. Esse som, ele tem frequências que esse som, ele vai passar por lugares. Por exemplo, a minha boca. Ó, meu nariz, se eu falar assim com vocês, ó. Oi, gente, tudo bem? Então, mudei aí. A frequência do som que nasceu aqui vai encontrar com a frequência da minha garganta, por exemplo, da minha faringe. Quando as frequências desse som que nasceu na minha laringe encontram frequências parecidas, iguais, com as frequências que estão na minha garganta, a gente tem o processo chamado ressonância. Aí sai a voz que vocês estão ouvindo. Então, é a voz produzida aqui que passou uma modificação na minha garganta, ou na minha boca, ou no meu nariz, e aí sai o som que vocês estão ouvindo. Então eu posso modificar o som da minha voz se eu alterar o espaço da minha garganta. Olha, eu tô falando assim como se eu estivesse bocejando. Eu aumentei, eu subi o meu palato mole lá na garganta, entendeu? Olha, eu posso falar assim com vocês. Eu alterei o espaço. Então as frequências, elas são alteradas. Então esse é o fenômeno da ressonância. Legal, né, gente? E vocês deviam fazer aula de canto, que é muito legal. É alterado o som. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu peguei esse exemplo que eu achei muito interessante. Porque a palavra, quando eu falo aqui para vocês, se essa palavra encontra a mesma frequência no coração de vocês, encontra a mesma palavra que está implantada no coração de vocês, vai ter o quê? Vai ter ressonância, vai ter vida, vai ter obediência, vai ter crescimento, vai ter maturidade, vai ter testemunho de vida.
Por isso que muitas pessoas ouvem a palavra e não aceitam. O coração tá duro, ela não entra. Por quê? Não tem espaço de ressonância no coração da pessoa. Você tem a palavra aí no seu coração. Então, quando você ouve alguém falando a verdade, falando a palavra, que só Jesus salva, que Jesus pode te dar vitória, que nenhuma arma do diabo, do inferno vai prosperar contra você, mas você é vitorioso, porque você já sabe disso. Você já tem isso no seu coração. Só que às vezes você vai vivendo dia a dia, vai enfraquecendo e tal. Aí vem alguém, te dá uma palavra, você fala, ai Senhor, é isso mesmo, essa palavra me animou, essa palavra me fortaleceu. Por quê? Porque você já tem ela dentro do seu coração. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus Cristo dentro de você é a vida abundante, é a fonte de vida que salta de você. Então quando você ouve uma palavra, você já conhece, dá uma ressonância agradável, bonita. E a sua vida pode ser uma canção aqui na terra para quem está vivendo com você. Ou seja, quanto mais a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, mais o nosso som de vida, né? Mais a nossa vida, mais aquilo que sai de nós vai ser precioso, vai ser poderoso para transformar. Coloque a palavra de Deus no seu coração todos os dias. Coloque. Ouça a palavra de Deus todos os dias. E você vai produzir frutos maravilhosos. Você vai produzir coisas que vão falar, coisas que vão soar de dentro de você, para quem está do seu lado. Você vai viver uma vida de obediência ao Senhor. Glória a Deus, né? Então é o coração de carne que a gente precisa, né? Essa palavra está implantada dentro dele. Aí, gente, eu fiz uma anotação aqui até meio dura de dizer, mas eu vou dizer, tá bom? Se não se aplica a você, você vai ignorar. Olha, se você insiste no mesmo pecado, se você vive sempre no mesmo pecado, repetindo, né? É porque Cristo não é uma realidade no seu coração. Cristo não encontrou ressonância no seu coração. Se você vive pecando, todo dia, toda hora, mesmo pecado sempre, você precisa se converter de novo. Nossa, gente, a hora já acabou. Misericórdia, viu? Lá em Colossenses. Por que eu atrasei tanto hoje? 5 minutos só, tá? Eu já encerro. Colossenses 3. Fala do novo homem, né? O versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente vai se renovando a cada dia, vai conhecendo mais a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer viver a lei dele, mais você quer obedecer. Então Cristo, ele é a nossa realidade. Cristo é a nossa realidade agora. Aquilo que a lei trazia como sombra, como figura, agora tudo é realidade, gente. Tudo. O sacrifício foi feito, né? A lei de Deus é implantada no nosso coração. É tendo fé na obra da cruz que você tem posse dessa realidade e você pode cumprir toda a lei de Deus. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Quando perguntaram para ele, ele falou, amar a Deus e amar ao próximo. E nos 10 mandamentos a gente tem ali alguns que se referem a amar a Deus. Então, ele é o único Deus. É somente a ele que nós vamos adorar, que nós vamos nos curvar. Não vamos usar o nome dele em vão. Se refere ao quê? Amar a Deus. E amar ao próximo, todos os outros. Não roubar, não cobiçar, não adulterar. É amar ao próximo. E não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E vice-versa.
Ou a gente cumpre toda a lei, ou a gente não consegue cumprir nenhuma parte, entendeu? Você não ama o seu próximo de verdade se você não amar a Deus. Se você ama o seu próximo de verdade, significa que você ama a Deus. Bom, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. Por exemplo, a cobiça, né? Não cobiçarás, tá lá. A cobiça, ela vem de uma comparação que você faz, né? Às vezes você se compara com outra pessoa, aí você começa a cobiçar o que é dela, porque você acha que o que ela tem é melhor. Tá ligado com a inveja também, né? Nesse caso, você está rejeitando a sua identidade de filho. Se você é filho, por que você quer o do outro? E muita gente não percebe que a essência do problema, né? O cerne do problema é muito mais profundo, muito mais sério. Então você está rejeitando a sua própria identidade em Deus, porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Aí você quer cobiçar o que é do outro, quando você tem herança de Deus. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aí você quer cobiçar alguma coisa que o outro tem, o lugar do outro, o carro do outro, o marido do outro, a vida do outro, a casa do outro, a família do... Tem gente que cobiça, né? A família, o trabalho do outro. Mas Deus tem tudo para você que é melhor do que o que o outro tem. Só que a gente não acredita que o que Deus tem para nós é melhor do que o que o outro tem. Aí a gente cobiça. Então, você está rejeitando, né? Está rejeitando ao Senhor aquilo que Ele fez por você. O adultério. Por si só, né, gente? Só você ser infiel à pessoa com quem você está junto, não precisa nem falar. Mas o adultério, ele significa algo além disso. Significa a infidelidade ao Senhor. Significa você se contaminar com idolatria. Eu acho interessante porque nenhum pecado é isolado, né, gente? Às vezes você fala assim, não, é roubo. Mas isso está ligado a vários outros pecados. Você não confia, por exemplo, na provisão de Deus para você, aí você vai roubar, você vai ser corrupto, né? Honrar pai e mãe, Deus não admite. Gente, a pessoa que não honra pai e mãe, a Bíblia fala, e não é em um lugar só, que a pessoa vai ter a vida encurtada. Ou seja, se você não honra pai e mãe, você não tem direito de viver nessa terra, porque foi através deles que você veio para essa terra. Foi o seu pai, sua mãe que gerou você aqui, nessa dimensão, nesse lugar que a gente chama terra. Então, se você não honra isso, você está fazendo o que aqui? Deus não admite. E ele é bem claro. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra e tudo te vá bem. E eu aconselho vocês. Se existe alguém que nunca reviu a sua história, às vezes você foi vivendo, se converteu, hoje você é uma pessoa, né, obediente ao Senhor e tal, mas como foi sua história de adolescência, de juventude? Tem que olhar para isso, se é necessário, tá bom? Se é o seu caso, dê uma olhada nisso, porque não adianta, tem que voltar lá atrás, tem que considerar o que ficou, né? Por exemplo, gente que fala mal do pai, da mãe. Gente, isso não pode. Fala mal do pai. Ah, mas porque não interessa, você não tem que falar mal dele. Gente que fala mal do esposo. Não pode falar mal do seu marido. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não fale mal dos seus filhos. Você já viu gente que só reclama dos filhos? Que só conta as coisas ruins dos filhos? Não pode. Você tem que abençoar seus filhos, você tem que falar coisa boa, você tem que profetizar coisa boa. Né? Então, não pode, gente. Enfim, tudo que está ali nos 10 mandamentos, né? A gente vai ter essa questão de identidade em Deus, de confiança no Senhor, né? De ter isso bem definido na sua vida. De obediência ao Senhor. Por exemplo, o sábado. O sábado vai muito além, gente, do que você tirar um dia para descansar. Vai muito além. O sábado ele aponta para um descanso eterno em Cristo, para uma confiança nele. Você repousar no Senhor.
Eu gosto muito de que a gente tenha essa prática, porque eu acho que tudo que nós praticamos no físico, de forma física, é um reflexo, né? E a gente entende melhor quando você apalpa as coisas. Então, eu acho importante você ter um tempo de descanso, sabe? Não só no sábado, né? Mas você entender que você não tem que trabalhar 16 horas por dia, que você pode ter um tempo de descanso. Isso tá lembrando você de que Jesus é o seu descanso eterno. Eu achei muito interessante aqui, ó, esse primeiro versículo de Hebreus, que ele fala assim, que Jesus está assentado. Jesus está assentado, gente. A gente precisa se assentar com ele também. Jesus já fez o sacrifício dele. Ele já fez. Amém, meus queridos? Então, olha, é isso. Essa confiança, né? Deixa eu só ler essa finalização aqui, a gente já ora. Os principados e poderes das trevas já foram despojados da nossa vida. Jesus Cristo já venceu, Jesus Cristo tirou da nossa vida os seres da maldade. Não há mais condenação, diz a Bíblia, para mim e para você. A gente vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Nenhuma arma preparada contra você vai prevalecer. São promessas do Senhor. Todas as bênçãos me seguirão. A bondade e a misericórdia me seguem e eu habito na casa do Senhor, diz o Salmo 23. Nenhuma praga chegará à minha casa, Salmo 91. Os anjos estão comigo, não serei atingido. Os meus filhos são para a paz, eles são ensinados pelo Senhor, eles são chamados carvalhos de justiça, reedificarão cidades arruinadas. Tudo que está na palavra de Deus, todas as promessas, elas são realidades para nós, porque Cristo é a nossa realidade. Antes era uma promessa, com a lei. Agora nós vivemos a realidade. Então eu quero te dar essa notícia. Tudo isso aqui é realidade. Não é mais uma promessa, gente. Cristo, nós temos tudo isso. Aí você olha e fala assim, mas meus filhos não estão nisso aí. Meus filhos estão tudo errado. Talvez porque você está todo errado. Talvez porque você está pensando errado. Talvez porque você não entendeu essa palavra. Não quero culpar ninguém aqui, tá, gente? Mas talvez porque você ainda não creu nessa palavra, tá? Então, e tudo isso aqui é realidade para nós. E tudo que você pode ler na Bíblia de promessa é realidade. Mas não se cumpriu na minha vida, mas vai cumprir. Porque Cristo já veio e já é a nossa realidade. Tudo tem um tempo, gente, determinado. E às vezes você não recebeu ainda porque você não está preparado. Mas já tem o sim de Deus. Tem um versículo que Paulo diz assim, olha, todas as promessas têm em Cristo o sim e o amém. Todas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra bendita. Obrigado pelo teu ensinamento nesse dia. Oh, Pai, muito obrigado porque a tua lei está escrita no nosso coração. Obrigado pelo teu amor por nós. Que a cada dia, meu Deus, nós possamos aprender e praticar, Senhor, colocar em prática, meu Deus, nós possamos ser esse testemunho vivo da tua palavra, nós possamos viver como Jesus viveu. Nos ajuda, nos dá força, Senhor, fortalece cada um dos meus amigos que aqui estão. Oh, Senhor, aqueles que têm sido... aqueles que têm tropeçado, Senhor, aqueles que estão se sentindo enfraquecidos, eu clamo pelo espírito de fortaleza sobre os teus filhos nesta manhã, que eles sejam fortalecidos, porque o Senhor é a nossa força e nós recebemos esse poder do teu espírito, que cada um tenha essa convicção, Senhor, de que tem a força do Senhor dentro de si, de que é forte. Filhos, eu vos escrevo porque sois fortes. E a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Você já venceu o maligno, você é forte. A palavra de Deus está implantada no seu coração e Cristo é a nossa realidade. Obrigada, Senhor, por Cristo Jesus.
Obrigada. Que a gente possa viver essa palavra implantada no nosso coração. Que nós possamos honrar isso que o Senhor fez. Nos ajuda cada dia de glória em glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou tirar uma foto.